É inadmissível um processo ir para instrução sem que esteja definido quais são os pontos controversos. Ah, professor, tem a inicial, tem a contestação. Cada um se vira agora para analisar os pontos controversos? Não. Aí o problema é do juiz. Não é cada um se vira, não. O problema é do juiz. O juiz do processo, o juiz tem o dever de sanear o processo se o procedimento for comum. No juizado não tem saneamento, mas na justiça comum, procedimento comum, tá lá, 357. O processo tem uma fase super importante chamada saneamento do feito. Essa fase o juiz tem que proferir uma decisão. Decisão de saneamento. É obrigação do juiz. É obrigação do juiz. Professor, no meu estado os juízes não fazem saneamento do processo. Já ouvi isso. Na minha comarca o juiz não faz saneamento do processo. Com todo o respeito. E aqui eu respeito muito todos. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o código diz que tem uma fase no processo de conhecimento chamada fase do saneamento. Tá lá, artigo 357. E o código, ele oportuniza, determina ao juiz duas formas de fazer o saneamento. O juiz não é muito chegado em fazer saneamento, então marca uma audiência, juiz. Marca uma audiência para fazer o saneamento e saneia o processo em cooperação com as partes. 357, parágrafo 1º. Não sou eu que está dizendo isso. É o código, é o legislador. Eu só estou aqui publicando o que está no Código de Processo Civil, porque pode ser que alguém não conheça. 357, parágrafo 1º. Faça uma audiência então, senhor juiz, e vamos fazer o saneamento em cooperação. Todos nós, advogado do autor, advogado do réu e juiz, vai sair uma decisão dessa audiência, onde o juiz vai conhecer as preliminares, fixar os pontos controversos, fixar as questões de direito, analisar se é caso ou não de inversão do ônus da prova e admitir ou não admitir a produção das provas requeridas pelas partes, mas tem que ter saneamento. Ou o juiz pode fazer o saneamento no gabinete. Ele profere uma decisão no processo saneando o feito com todo esse conteúdo que eu acabei de dizer. O que não pode é não ter. O que não pode é o autor apresentar a réplica e o juiz designar a instrução, a audiência. Isso não pode. Se o juiz fizer isso, pulou o saneamento, embargos de declaração. Na cabeça, embargo de declaração por omissão. Não adiantou, professor. Eu embarguei e o juiz ainda me ameaçou com uma multa. Então, ele já designou a audiência? Vai para a audiência. Arrole as testemunhas e vai para a audiência. Quando chegar lá na audiência, o primeiro ato do advogado será requerer a palavra pela ordem e expor para o juiz, argumentando: senhor juiz, o processo não foi saneado. Precisamos identificar pelo menos os pontos controversos. E aí o juiz vai ter que decidir na audiência, deferir o pedido para fixar os pontos controversos ou indeferir. Se ele indeferir, ele tem que justificar, fundamentar por que ele não está fixando os pontos controversos. Aí eu quero ver ele achar o argumento para isso. Mas ele vai ter que justificar. E isso vai ficar consignado na ata da audiência. E se você que requereu e o juiz indeferiu o saneamento perde a demanda, o primeiro ponto do seu recurso de apelação é nulidade processual. O juiz praticou o ato nulo, não saneou o processo. Proferiu uma instrução sem sanear o processo. Eu fiz o pedido e ele negou. Ele feriu o 357, feriu o 369. Tinta no juiz. Anula a sentença. O tribunal anula. Então não é concebível ir para a instrução sem fixar os pontos controversos. Ok? No saneamento do processo, nessa fase importante do saneamento do processo, você como advogado vai ter que requerer as provas.
para que o juiz admita ou não as provas. Aí é a primeira orientação. Aquelas duas perguntas para você apresentar quais provas o autor ou o réu irão requerer para que sejam produzidas no processo. Você faça sempre esses pedidos fundamentados no 369 e de forma justificada. Justifica para o juiz por que a sua testemunha é uma testemunha ideal, necessária. Por que a perícia é uma prova necessária. Por que a inspeção judicial é uma prova necessária. Porque ela é relevante, recai sobre o ponto controverso e útil, adequada para provar o fato controvertido.